Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Refletindo com Joana. Apresentação Renner Cunha. Olá você que nos acompanha aí pelo canal no YouTube e também pela rádio Web Fraternidade, uma emissora do bem na internet, né? Nós no programas anteriores falamos sobre o subconsciente, hoje dando continuidade ao item subconsciente e os sonhos, a relação do nosso subconsciente com os nossos sonhos, tá? E trouxemos no programa anterior uma contribuição muito boa no livro O Beijo da Vida Eterna de André Luiz. E agora, dando sequência, Joana tinha trazido para nós já uma dica no programa anterior, eu falei sobre isso, de como nós nos programamos para ter um sonho melhor, tá? Mas antes eu quero trazer aqui de Allan Kardec, antes de passar para essas dicas que Joana trouxe, que são maravilhosas, né? Da questão 400 a 412, Kardec vai trabalhar sobre os sonhos. E na 402, Kardec perguntou aos espíritos o seguinte: como podemos avaliar a liberdade do espírito durante o sono? Então eu vou fazer uma avaliação do meu espírito lá. O que os espíritos responderam? Pelos sonhos nós vamos avaliar. Sabeis que quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades que o estado de vigília. Quando eu estou aqui no corpo, o estado de vigília, eu não tenho toda a liberdade. Tem a lembrança do passado e às vezes a previsão do futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja deste mundo, seja de outro. Frequentemente diz: tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nenhuma verossimilhança, não tem nenhuma semelhança com aquilo que eu vivo. Foi um encontro muito ruim, muito difícil, às vezes bizarro, sem nexo, sem pé, sem cabeça, como a gente fala. Isso pode acontecer? Pode. Mas o que os espíritos vêm dizer? Enganas-te. É quase sempre uma lembrança de lugares e de coisas que viste, ou que verás numa outra existência ou em outra ocasião. Você já viveu aquilo antecipadamente. É essa questão da previsão do futuro. O corpo estando adormecido, o espírito trata de quebrar as suas cadeias para investigar no passado ou no futuro. Pobres homens, que conheceis tão pouco dos mais ordinários fenômenos da vida. Lembra que eu falei no programa anterior que Joana já trouxe essa complexidade, né? Vários teóricos, inclusive eu trouxe aqui Freud, né? A interpretação dos sonhos de 1900 e 1901, são dois exemplares. Trouxe tem uma fala de Jung também trabalhou bem os sonhos, tem aí alguns livros de Jung também falando sobre sonhos. E Kardec, os espíritos terminam essa resposta. Eu fiz um recorte e diz assim: acreditai ser muito sábios, e as coisas mais vulgares vos embaraçam. A esta pergunta de todas as crianças: o que é que fazemos quando dormimos? O que são sonhos? Ficais às vezes sem resposta. Essas são falas dos espíritos na codificação. E continua finalizando essa questão. O sonho é a lembrança do vosso espírito viu durante o sono. Mas observai que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais daquilo que vistes, ou de tudo que vistes. Isso porque não tendes a vossa alma em todo o seu desenvolvimento. Então, Kardec, os espíritos vêm colocar para Kardec
que mesmo na minha expansão da minha alma no plano espiritual, devido à minha inferioridade, à minha condição espiritual ser inferior, eu não consigo vislumbrar, ter todo o acesso e todas as vezes as recordações. Mas isso é um processo, não quer dizer que você não sonhou, que você não teve com ninguém. Você teve com pessoas, viveu situações, mas devido às vezes a sua vivência, você traz esses bloqueios na alma. Isso, Joana vem explicar isso para nós, que é aquela dica que ela deu. Como que a gente vai trabalhar essa questão da preparação do sono, tá? E Joana continua aí no livro Autodescobrimento, a Busca Interior, dizendo o seguinte: porque não tem os recursos da crítica e do discernimento, a sua função é estática, a de guardar todo o material que se dirige ao inconsciente. Não pode selecionar o que arquiva, e que, enquanto aí permanece, pode assomar a consciência ou direcionar-se aos registros profundos da inconsciência. O que Joana quer dizer com esse parágrafo? Ele é muito profundo. Eu vou tentar só trazer aqui um breve comentário do entendimento disso. Quer dizer que, como nós não temos um livre acesso ao nosso inconsciente ou subconsciente, que é a mesma relação, está dentro do mesmo aparelho psíquico, não quer dizer que nós não venhamos a registrar. Nós registramos as coisas. E o que acontece? Que nós já dissemos, o inconsciente ou subconsciente, que está dentro do mesmo nível ali, ele não tem um conteúdo moral que o separe do certo do errado, do bom do mal. Ele arquiva. Então ele arquiva isso aqui, ó. Ele não seleciona, é o que ela está querendo dizer. O seu espírito não seleciona lá na hora do sonho os arquivos que você trouxe. Você não selecionou, aquilo já veio, são conteúdos psíquicos seu, conteúdos aqui do seu espírito, da sua mente, né? E que são, como dissemos no programa anterior, são aqui vivências da formação da nossa personalidade criança, que nós vamos trazendo tudo isso aí e recalcando e guardando essa energia como recalque, libido e transtornos, entre outras coisas, frustrações na criança, no nosso estado de criança, até os 7 anos ali que nós registramos todo esse script de vida, como dizia Berni, que é um outro teórico da análise transacional. Detendo o pensamento exclusivamente nesse campo, é possível direcionar as aspirações de maneira produtiva, compensadora, iniciando um tentame nas faixas das aspirações. Então eu posso começar a melhorar, é isso que Joana vem trazer. Eu posso melhorar essa relação do meu estado de vigília aqui e o meu estado de sono, que é onde eu vou entrar, vou dormir, eu vou me preparar para isso. E ela então faz o seguinte: conforme se pensa, acumula-se as memórias. Então, lembra que eu falei da personalidade? O que é a personalidade? Sentimento, lembra? Sentimento, pensamento e comportamento. É o que eu sou, meus comportamentos, minhas vivências. Então está aqui acumulado. Estabelecendo um programa de sonhos bons, será possível dar ordens ao subconsciente, ao mesmo tempo racionalizando o material perturbador nele já depositado. O que ela quer dizer com isso? Vou usar também outro termo de Berni na análise transacional: trazer para o meu adulto. Porque eu estou às vezes no meu pai crítico, no meu pai negativo, ou eu estou na minha criança rebelde, eu vivo essas rebeldias, isso vai estar refletindo dos meus sonhos. O que ela está ensinando para nós? Quando eu trago para o meu adulto, eu começo a questionar os meus sonhos. Por que eu tenho sonhado tanto com sexo? Por que eu tenho sonhado tanto com desgraças, com corrupção, com roubos, com doença? E aí vai, né? Uma série, cada um aí tem seus sonhos, né? E vai uma série de material que a gente leva. Na verdade, a gente não leva, a gente deixa ele aflorar no estado de sonho, tá certo? Então, ela ensina-nos como fazer, a benfeitora Joana. Antes de dormir, cumpre sejam fixadas ideias agradáveis e positivas.
Ou seja, pensa positivo no seu dia. Um dos fatores que a gente leva muito para os sonhos é os conflitos, as falas. A gente não consegue às vezes dormir porque fica reverberando no nosso pensamento aquilo. Ela diz, olha, traga ideias agradáveis, positivas, visualizando aquilo com que se deseja sonhar. Então eu quero sonhar estudando, eu quero sonhar indo para um curso, né, de música, se eu gosto de música, eu quero sonhar numa instituição trabalhando. Então você vai projetando em você, dando ordens para o seu inconsciente que você não quer mais aquele sonho que você queria. Mas isso é lógico, você vai precisar também olhar para os seus comportamentos durante o dia. Certamente para tirar proveito útil no processo de crescimento interior, de progresso cultural, intelectual, moral e espiritual. Olha o quanto os sonhos são importantes, o quanto a gente evolui nesses momentos, 7 ou 8 horas de sono, em estado de liberdade do nosso espírito. E ela finaliza nesse parágrafo dizendo o seguinte: será uma conquista ideal o momento, a partir do qual o indivíduo esteja consciente da sua realidade, pensando e agindo de forma lúcida, sem os bloqueios da ilusão, das ilusões, os véus dos medos, que aparecem muito no sonho. Quando a pessoa tem muito pânico, muito medo, muita ansiedade, insegurança, vão aparecer lá nos sonhos. As sombras das frustrações que escondem essa realidade. Então, se nós pensarmos que eu posso me preparar melhor, eu posso estar melhor, é a dica de Joana para nós, para que a gente tenha sonhos melhores, encontros melhores com os nossos entes queridos, com o nosso anjo da guarda, ou com espíritos que a gente tem afinidades, né? Seja ele encarnado ou desencarnado. Então, um grande abraço para vocês, muito obrigado pela audiência e muito obrigado por estar conosco nessa trajetória do nosso autoconhecimento, pois sem ele, realmente, como dizia Santo Agostinho e Sócrates e tantos outros, nós não conseguiríamos atingir um grau de melhoria espiritual, tá certo? Muita paz a todos, fiquem com Deus. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Refletindo com Joana. Apresentação, Renner Cunha. Você pode interagir conosco escrevendo para faleconosco@radiofraternidade.com.br.